Joia. É, eu queria pedir, Ronaldo, se você pudesse iniciar hoje com uma palavra de oração, né? Aí depois nós temos os louvores com o nosso irmão Marquinhos. Logo em seguida, nós teremos a palavra com o nosso irmão Jaime. E ao final, eu gostaria de pedir você, Eduardo, se você pudesse encerrar com uma oração para a gente, uma palavra de oração, logo após a mensagem do Jaime, o Marquinhos vai tirar mais um louvor, e aí você encerra com uma palavra de oração, esse momento formal, e depois a gente está aberto para bater um papo, trocar uma ideia sobre tudo isso. Tudo bem? Ronaldo, a palavra está com você. Então vamos orar. Senhor, bondoso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento que o Senhor nos permite, mesmo distantes, Pai, estarmos juntos para ouvir a palavra do Senhor, para entender mais o que o Senhor quer de nós. O Senhor esteja, Pai, abrindo nossa visão, abrindo nossa mente, nos dando um coração aberto, Pai, para entender a sua vontade em nossas vidas, ó Pai. Que possamos sempre prezar pela união, pelo amor, pela paz. Que o Senhor abençoe, Pai, grandemente o seu servo que vai estar nos instruindo a tua palavra. Que o Senhor esteja com quem vai estar nos dirigindo cânticos, orações. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está nos proporcionando esse momento. Como igreja, estarmos, ó Pai, podendo participarmos juntos aqui como filhos do Senhor. Graças nós te damos, no nome de Jesus. Amém. Marquinhos, você está com o microfone fechado. É só clicar no microfonezinho. Dá um clique na tela, vai aparecer um microfonezinho, só você clicar nele. Eu vou mandar, Marquinhos, eu vou mandar um comando aí na tela. É só você dar um OK, tá? Deixa eu mandar um comando aí para você. Chegou uma coisa aí na tela, é só você clicar no OK. Chegou um comando aí na tela. Chegou? Dá um sinalzinho para mim de joia se tiver chegado. Ele não está conseguindo ativar o som. Alexandre, ativa de todos, aí cada um vai e desativa. Eu vou fazer isso. Não, mas eu não consigo ativar, eu consigo pedir para ativar só. Você quer que desative o som, Alexandre? Sim. O Marquinhos não está conseguindo ativar o som. Apareceu na sua tela, Marquinhos? Só dá um OK. Clica no OK. Você está clicando na câmera. Clica no microfone. Ele não está conseguindo. Quer pedir o apoio, gente? Só um pouquinho, só mais um instante, por favor. A dona Ivone.
Ivone, só ativar o som para a gente, por favor, do Marquinhos. Não tem. Ok? Deu aí? É. Eu. Tá Estamos clicando no ouvindo. microfone. Sim. Estamos ouvindo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Basta invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro a Deus, o seu nome é tão grande. Vamos adorar a Deus. Podes adorar. Podes adorar a Deus. Podes adorar a Deus. Basta invocar seu nome. Podes adorar a Deus. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom para mim. Cristo é real. Cristo é real. Cristo é real. É real para mim. Ele voltará. Ele voltará. Aleluia. Ele voltará. Ele voltará, voltará para mim. Deus é tão bom, Cristo é real. Ele voltará, voltará para mim. Teu nome é maravilhoso, teu nome é maravilhoso, teu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Teu nome é conselheiro, teu nome é conselheiro, teu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Teu nome é Deus forte, teu nome é Deus forte. Teu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Alexandre ou Jane? Como é que eu vou? Alguém vai orar? Eu, Marquinhos. Oi? Sou eu, Marquinhos. Tá, jóia. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo, né? Bom, nós vamos continuar
com o nosso assunto, né? Que é a visão panorâmica do livro de Atos, né? E dentro desse assunto para hoje, nós vamos falar sobre o reino, né? Que é a igreja, que foi profetizada em Daniel, capítulo 2, mais precisamente no versículo 44 de Daniel 2, né? Que lá o nosso Pai, o nosso Criador, ele promete, né? Edificar ou estabelecer o reino dele, né? Dando continuidade, ok, Alexandre? Nós vamos para o ponto 1, que é o livro de Atos começou no Evangelho de Lucas. Estranho, né? Pode parecer, mas não, né? O livro de Atos, ele começa mesmo no livro de Lucas, né? Porque Atos, capítulo 1, versículo 1, diz aí, né? O Lucas escrevia o primeiro livro, ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, você percebe que o evangelista Lucas, né, nosso irmão, ele falou do primeiro livro. Ele está se referindo ao evangelho que ele havia escrito, não é verdade? Então, Atos é a continuação de Lucas, né? Você pega o capítulo 24 de Lucas, no finalzinho, depois você pega o capítulo 1 de Atos, e você vai perceber que é uma continuação, né? Assim como a igreja que temos em Atos é a continuação de Jesus nos evangelhos, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? O evangelho, ele é Jesus, né? Os 4 evangelhos, embora hoje nós estamos aqui focados no evangelho de Lucas, né? Porque foi Lucas que escreveu Atos, né? Você percebe que os evangelhos é a biografia de Jesus, né? Fala basicamente do princípio da concepção do nosso Senhor, até mesmo a sua morte e ressurreição e ascensão, né? Então, o evangelho é Jesus, né? Os evangelhos, a pessoa central é Jesus. Agora, Atos é a igreja, né? Vamos para o ponto 3 agora. Ponto 3, Alexandre. O resultado do evangelho, que é conhecer Jesus, né? É conhecer a igreja, o reino, lá em Atos, né? Porque o evangelho fala de Jesus. E Jesus, ele fala da igreja dele no evangelho de Mateus. Capítulo 16, 18, 19, né? Quando o Senhor disse para os discípulos, mais especificamente para Pedro, que tinha falado que ele era o Filho de Deus, né? Quando ele perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Então, Jesus disse essas palavras para Pedro. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Você percebe aí que Jesus fala da igreja e do reino ao mesmo tempo, né? Então, a igreja é uma coisa e o reino é outra coisa? Não, né? Por definição mesmo, se você for analisar o que significa a palavra igreja, né? Eclesia, e depois analisar o que é reino, né? Você vai ver que, por definição, igreja e reino
é a mesma coisa, né? Então, começa no Evangelho, Jesus prometendo a igreja. Mas ela acontece no livro de Atos, né? Atos 2:41 também fala: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É aí que a igreja, então, em Atos capítulo 2, ela tem o seu início, né? O reino, ele tem o seu início, né? Cumprindo todas as promessas sobre o reino, né? Aí no Atos capítulo 2. E aí você vê, né, que a igreja tinha 120 pessoas reunidas lá no cenáculo, e agora vai se juntar esses 120, quase 3.000 pessoas, né? Então, a igreja, o reino, ele inicia. Primeiro, apresentamos Jesus com a nossa vida para as pessoas com as quais nós convivemos, seja dentro da nossa própria casa, seja na nossa vizinhança, seja lá no seu ambiente de trabalho, seja lá na sua faculdade, na sua escola, né? E então a gente primeiro apresenta Jesus com a nossa vida, porque Jesus está dentro de nós, né? Como Paulo disse, não eu vivo, mas Cristo vive em mim, né? E depois que a pessoa vê Jesus em nós, nós falamos de Jesus para as pessoas, então o próximo passo é ajudar a pessoa a compreender a natureza da igreja, que é uma família, né? A importância da igreja, que é o reino de Deus, né? Vamos para o próximo ponto. Alexandre, aí. No ponto 2, nós vamos ver que a igreja não é uma invenção humana. Muito pelo contrário, né? A igreja é uma criação divina. Jesus disse aos apóstolos: mas vós recebereis poder, Atos 1:8, né? Como está escrito lá, mas vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, né? Jesus prometeu que eles receberiam poder. A palavra, vou mudar o próximo, Alexandre. A palavra poder, no original, é dunamis, de onde vem a nossa palavra em português, dinamite. E dinamite, nós sabemos que tem nessa bomba, nessa dinamite, um poder extraordinário, né? A gente, às vezes, talvez não presenciou uma dinamite sendo explodida pessoalmente, mas a gente já viu pelos filmes, né? E todo mundo conhece o poder de uma dinamite. E essa é a palavra em grego, né? Dunamis, poder. Jesus diz para os seus apóstolos que eles iam receber o poder, parecido com a dinamite, mas, na verdade, é um poder maior do que uma dinamite até. O estrago é maior do que uma dinamite, porque é um poder sobrenatural, é um poder divino, de Deus, né? Este poder os capacitaria. Capacitaria o quê? Fazer o quê? Falar em outras línguas, né? Todo mundo por aí conhece, através dos religiosos, como língua estranha.
mas se você ler bem Atos com bastante atenção, você vai ver que não eram línguas estranhas, né? Pelo contrário, eram línguas bem conhecidas, porque os ouvintes diziam: como os ouvimos falar na nossa própria língua materna? O poder é que os apóstolos falariam em outros idiomas sem nunca ter estudado. Um outro poder que eles receberiam era o poder de fazer curas, tal qual Jesus fazia, curas extraordinárias. E quando você lê Atos capítulo 3, o nosso estudo é em cima de Atos, né? Você lê Atos capítulo 3 e você vê lá um homem que estava lá na porta do templo, chamada Formosa, diz o texto bíblico, e quando os apóstolos Pedro e João entraram, o homem estava lá pedindo uma ajuda, pedindo uma esmola. E o Pedro, então, fala que não tinha prata nem ouro, mas o que ele tinha, ele daria para eles, que era o poder de curar. E o Pedro, então, curou aquele homem. Então, eles tinham esse poder de fazer curas, né? Ressuscitar mortos, né? Que poder na mão desses homens, não é? É maravilhoso mesmo. E também eles receberam o poder, né? Que é a coragem para testemunhar. Atos, capítulo 1, versículo 8, mostra que Jesus diz para ele: e vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, né? Então, esse poder para testemunhar. E estudando, lendo, aprofundando o livro de Atos, você vê que eles foram testemunhas diante das autoridades, né? Os apóstolos testemunhavam sem medo, né? Com poder mesmo. Próximo ponto, vamos lá, Alexandre. Nós hoje, a igreja, na nossa geração, no século 21, precisamos de poder. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, né? Então, Deus nos deu esse espírito. E esse espírito é um espírito de poder, o Espírito Santo. É um espírito de amor, né? Quando você vê Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito, encabeçando a lista das características desse fruto, você encontra o amor, né? E a palavra diz em Romanos que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É incrível que quando nós nascemos de novo, por receber o Espírito Santo, nós começamos a amar. Eu mesmo, eu percebi em mim uma capacidade de amar que eu não tinha antes. Eu passei a me importar com as pessoas. Eu passei a ser mais sensível às necessidades das pessoas. E também de moderação, né? Que também está lá no fruto do Espírito, que é domínio próprio, não é verdade? Coisa que nós não conseguimos parar de fazer outrora, agora nós conseguimos, pelo poder, pela ajuda do Espírito Santo. Então, não é poder para falar em línguas, não é poder para curar, mas para testemunhar, né? Então, a igreja de hoje, nós precisamos desse poder do Espírito Santo para nós testemunharmos, né? Irmão, mas a gente não recebeu o Espírito Santo, então nós não deveríamos estar com força, com poder para testemunhar? Sim e não, né? Sim, porque nós recebemos o poder do Espírito Santo. E não, porque não é automático, né? Você tem que deixar o Espírito Santo te transformar, te usar,
você precisa desenvolver a sua fé, né? Você precisa parar de resistir ao Espírito Santo, né? Você precisa passar a praticar a palavra de Deus que o Espírito Santo inspirou para você poder experimentar esse poder, depender mais de Deus e menos das suas habilidades, suas capacidades, né? Então, é esse poder que a igreja precisa hoje, bastante, né? Próximo ponto, Alexandre. Vamos para o ponto 3, né? Vamos falar sobre unidade. E nós vamos fechar a nossa conversa hoje nesse terceiro ponto, né? Unidade. Nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando da igreja, né? Dentro do livro de Atos, né? No Evangelho de João, lá no capítulo 17, Jesus, antes de voltar ao Pai, ele orou para os seus discípulos, ele orou para o seu povo, né? Ele orou por nós, porque na oração lá está escrito: eu rogo por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, Jesus orou pela igreja, né? Orou por nós. E ele pediu o que o Pai, quando ele orou? Ele pediu que nós fôssemos unidos, né? Que nós fôssemos unidos. Em Atos, essa unidade consolidou, sabe? Mesmo que o reino ele começou com grande poder, como nós vimos lá em Atos, né? 2:41, que quase 3.000 pessoas foram batizadas, e assim a igreja do Senhor teve o seu início, o reino do Senhor teve o seu início, mesmo com um crescimento numérico astronômico, né? Porque depois de quase 3.000, aí você vai lendo Atos, você percebe que o número subiu para 5.000, né? Que depois o número dos discípulos multiplicou, não é? Então, 5 vezes 5, 25.000, né? E você vai vendo que a igreja sempre estava crescendo. A tradição cristã, a história fala que em Jerusalém chegou a ter 50.000 discípulos, 50.000 cristãos, né? Então, mesmo com um crescimento numérico astronômico assim, a igreja nascente, a igreja mãe, lá em Jerusalém, ela se manteve unida. Próximo ponto, Alexandre. Alexandre, vamos para o próximo ponto? Satanás, ele atacou a unidade da igreja em Jerusalém, né? Porque o nosso inimigo é mesmo Satanás, né? Já aprendemos muito na palavra de Deus, na igreja, no reino, nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Efésios 6, versículo 10 em diante, deixa muito claro que a nossa luta, o nosso inimigo, não é o nosso próximo, não é o nosso irmão em Cristo, né? A nossa luta é contra os principados, a potestades, é contra Satanás e seus anjos, né? Então, Satanás, ele atacou a unidade da igreja lá em Jerusalém. Começou a surgir problemas internos e externos. Começou a surgir problemas religiosos por parte dos judeus, né? Indo contra os do caminho, né? A igreja do Senhor, e também problemas políticos por parte do Império Romano, né? Problemas internos dentro da própria igreja começou a surgir, e às vezes muitos problemas é de dentro para fora que surgem, né? Atos 5, verso 3, no caso da igreja lá em Jerusalém,
fala o seguinte: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, Satanás, ele plantou no coração de Ananias e Safira o pecado da mentira, né? E eles consentiram, aceitaram, e começou a surgir, então, um problema interno. Você conhece o texto, né, meu irmão? E você sabe a repercussão que teve lá, né? Depois, em Atos 6:1, também está escrito: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos discípulos, né, dos convertidos helenistas, que eram gregos, né, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha o outro problema que surgiu interno. Qual foi o problema? Murmuração, né? Parece até os dias de hoje, né? Na igreja. Como às vezes surgem murmuração na igreja, no interior da igreja, né? É interno, é de dentro mesmo que surge. E lá em Jerusalém aconteceu isso, né? Começou a haver murmuração. Por quê? Porque as viúvas gregas convertidas, né? E as viúvas hebreias convertidas, eles começaram a murmurar, falar, cochichos, né? Tal, porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, né? Na distribuição dos alimentos, né? Pois é, acontece, né? Acontece problema assim. Ainda bem que os apóstolos tomaram a direção e colocou um fim, né, com a ajuda do Espírito Santo, naquela situação interna para parar a murmuração, né? Você sabe que eles escolheram 7 homens, né, de boa reputação, e eles iam servir a mesa. Por isso que eles são conhecidos como diáconos, porque o papel do diácono, a palavra diácono, no grego, quer dizer servo. Então, os apóstolos escolheram esses homens para fazer esse serviço tão importante, para que não haja divisão no corpo de Cristo, né? Murmuração e tudo mais, que todos sejam supridos nas suas necessidades, né? E os apóstolos iam dedicar tão somente à oração e à pregação da palavra, como a igreja sabe muito bem, e Atos nos explica isso. Então, esses foram os problemas internos que poderia ter causado divisão lá na igreja em Jerusalém. Claro que o Satanás estava por trás de tudo isso. Mas também teve problemas externos, né? Problemas de fora da igreja que estava querendo causar problemas na igreja, né? Atos, capítulo 8, verso 1, diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, né? Então, o que aconteceu lá? Uma grande perseguição. Veio a morte de Estevão, nosso irmão, morreu apedrejado, foi o primeiro mártir cristão, né? O primeiro irmão que nós perdemos, né, nessa perseguição. E depois veio Saulo, né, que estava encabeçando essa perseguição. E diz o texto sagrado que ele entrava nas casas dos nossos irmãos e arrastava homens e mulheres, né, sem piedade, sem dó, e ele ia, então, querendo destruir o reino de Deus, a igreja do Senhor, e Jesus mesmo cuidou dele. Jesus entrou em ação, né? Você conhece o texto bíblico, e Jesus pôs um fim no apóstolo Paulo, no Saulo, e ele veio a se converter, e ele se tornou o grande irmão Paulo, que nós tanto admiramos, não é verdade? Então,
este foi o problema externo que surgiu, uma grande perseguição, né, para destruir o povo de Deus. Próximo, Alexandre. Atos capítulo 12 também, do verso 1 ao verso 3, desculpa, irmãos, do verso 1 ao verso 3, diz: por aquele tempo, mandou Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar o fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então, essa perseguição agora foi uma perseguição política, né? Essa outra perseguição que eu falei aí, por último, foi uma perseguição religiosa. Ela foi movida pelos judeus, né? Saulo era um judeu. E então, foi uma perseguição religiosa. Às vezes, nós sofremos perseguições religiosas. Hoje em dia também, a igreja sofre esse tipo de perseguição e precisa saber lidar com ela. Aqui agora, em Atos 12, é uma perseguição política. Por quê? É um agente romano lá na Palestina, o Herodes, que vai lá perseguir a igreja, perseguir o reino, perseguir os discípulos, os cristãos, né? E os judeus eram curiados com os romanos, né? Então, quando Herodes fez isso, né? Ele viu que os judeus gostaram, então ele continuou fazendo isto, né? Até que o Senhor tomou a providência contra ele também. O Senhor é que luta por nós. É Ele que vai derrubando os nossos inimigos, né? A nossa luta é de joelho, né? Paulo mesmo falou com os romanos: luteis comigo em oração, né? A nossa luta é em oração, irmão. É de joelho contra aqueles que nos perseguem. Verdade? Vamos para o próximo ponto. A igreja no Alipo de Melo, ela está sempre em ameaça satânica, visando quebrar a sua unidade. Então, hoje, a igreja aqui no Alipo, também Satanás está querendo persegui-la, quer também quebrar a unidade que existe. Nosso irmão Baltazar nos ensinou sobre a unidade, ensinou muito bem, né? Nós aprendemos com o nosso irmão que não nos é ensinado a criar unidade, né? Nós não criamos a unidade. A unidade é criada pelo Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, cada um recebeu o Espírito Santo, nós já estamos unidos pelo Espírito Santo, né? No corpo de Cristo, na igreja, né? Somos membros um dos outros. Mas nos é mandado preservar essa unidade. Então, nós precisamos preservá-la, né? Para preservar a unidade, muitas vezes, precisamos calar, né? Porque, às vezes, eu vou ficar falando umas coisas, vai criar divisão. Então, é melhor eu ficar calado, não é verdade? Até a palavra diz que eu vou ter que dar conta de cada palavra que eu vou falar, né? E a Bíblia adverte muito a respeito da língua, lá em Tiago 3, tão conhecido por todos nós, né? E, às vezes, é difícil calar, mas a gente precisa calar. Salvo se for falsa doutrina criada por alguns. Se tiver falsa doutrina nascendo no meio da igreja, assim, aí nós não podemos calar. Nós temos que conversar, resolver, orar, né, e explicar, e, enfim, resolver a questão se for falsa doutrina, né? Ou quando não for, é assunto de opinião, né, de gosto, então é melhor a gente calar para não causar uma divisão no corpo de Cristo. Para preservar a unidade, nós devemos, muitas vezes, sofrer o dano. O Paulo falou disso, né? Sofrer o dano para preservar a unidade. Mais um pouco, Alexandre, estamos fechando. Veja você, por causa... ponto 3. Por causa da pandemia, tivemos que organizar 3 cultos. Pode ser que, para alguns, isso é divisão. E pode mesmo vir
a ser uma divisão, ou se tornar uma divisão, né? É possível, é perigoso, né? Satanás está trabalhando para isso, porque o nosso inimigo, ele quer mesmo dividir o corpo de Cristo. Deixe-me compartilhar um exemplo recente que ocorreu comigo. Domingo à noite, lá no culto, né? Eu fui falar algo lá para a igreja, para os irmãos, e eu acabei me referindo aos 3 cultos que nós temos. Aí eu falei, então, nós estamos divididos, né? No culto das 8h30, no culto das 10h30 e no culto das 19h30. Aí depois que eu terminei de falar, né? O Alexandre chegou para mim e falou assim, ô irmão, a Cibele, minha esposa, falou comigo que a ideia não é que nós somos divididos em 3 cultos. Nós estamos separados em 3 cultos. Aí eu achei interessante, gostei, né? Assim, falei, é mesmo, tem razão, né? E eu espero que agora eu possa corrigir, né? Essa terminologia, né? Ao invés de eu falar que nós estamos divididos, eu vou falar que estamos momentaneamente separados, né? Por 3 cultos por causa da pandemia, por causa do nosso governo, né? Então, é isso mesmo, né? Ok. Eu queria fechar, então, irmãos, com Atos 9:31, tá bom? Tem um desafio aí para mim, para você, que o Espírito Santo nos ajuda, né? Então, diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e está escondido um pouco aqui, depois você acha comigo, e no conforto do Espírito Santo, e a igreja crescia em número, né? Então, irmão, irmã, dê a sua contribuição para preservar a unidade da igreja, né? Onde você estiver. No nosso caso aqui, é o Alípio de Melo, né? Então, você pode fazer isso, primeiro, edifique-se. Procura crescer espiritualmente, irmão. Esse encontro devocional está proporcionando isso. Então, procure crescer, né? Edifique-se, porque aí você vai estar contribuindo para a unidade. Caminhe no temor do Senhor, né? Procure conhecer Deus melhor. Quanto mais longe de Deus, Deus se torna menor para nós. Quanto mais perto de Deus, Deus se torna maior para nós. Isso é caminhar no temor do Senhor. Saber quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, né? Depois, caminhe no conforto do Espírito Santo, né? Temos aprendido sobre o Espírito Santo bastante, né? Que ele é o nosso paráclito. No grego, isso quer dizer, ele é o nosso auxiliador. Ele é o nosso intercessor, intercede por nós. Ele é o nosso advogado, assim como Jesus, não é? Ele é o nosso consolador. É isso que paráclito, no grego, quer dizer. Que o Espírito Santo, ele nos conforta mesmo. Então, vamos buscar mais conforto no Espírito Santo. Assim, a igreja crescerá com muitas pessoas, né? É igual a igreja em Jerusalém, diz lá o texto, que ela crescia em números, né? Crescia em números. E hoje nós também queremos continuar salvando mais e mais pessoas. Obrigado, irmão, que Deus abençoe e vamos em frente, tá? Alexandre, é com você. Alexandre? Marquinhos, temos mais um louvor? Só desativar, só ativar o som.
Pronto. Do jeito? Beleza? Beleza. O hino que nós vamos cantar aqui fala sobre firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar a Deus, então. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Teu juramento é se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Teu juramento é muito leal, abriga-me do temporal, e ao ver cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu claro ensoar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. A palavra está com você, para fechar com a oração. Vamos orar então? Boa noite, Pai. Boa noite, Jesus. Boa noite, Espírito Santo. Obrigado por ter nos instruído, por ter tendo esse estudo a respeito, Pai, o quanto o Espírito Santo é maravilhoso, o quanto ele tem feito em nossa vida, Pai. Te pedimos, Senhor Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com toda a sua igreja, que nós possamos, ó Deus, cada vez mais ir avante, ó Pai, pregando o Evangelho, Pai, enquanto há vida nesse mundo, porque sabemos, ó Pai, que nós temos uma missão de transmitir a palavra de Deus. Que o Senhor nos use, ó Pai, conforme a tua vontade, Pai. Amém. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a permanecer, ó Pai, firme na fé, Pai. Sim, Sabemos, ó Pai, que em breve Jesus voltará. E nós, ó Pai, iremos encontrar com Ele nos ares, ó Pai, assim como a tua palavra tem nos dito, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, aqueles que ainda estão fracos, ó Pai, na fé. Aqueles, ó Pai, que ainda estão desanimados, Pai. Abençoe, E te Senhor. pedimos que o Senhor possa abençoar cada um, ó Pai, da sua igreja, porque a igreja somos nós. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que a tua misericórdia e o teu amor esteja, ó Pai, com cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a permanecer naquilo que nós aprendemos da tua palavra. Que nós possamos ser fiel, ó Pai, a ti até o fim da nossa vida, ó Pai. Porque o compromisso que fizemos, ó Pai, nós cremos que não é com o homem, mas sim com Jesus, através do Espírito Santo também, que está em nós. Nós te damos graças, Senhor Deus, que o Senhor fique conosco, esteja com a sua igreja. Abençoe, ó Pai, todos os grupos, ó Pai, que estão reunidos, ó Pai, para proclamar teu santo nome. E obrigado pela palavra que o nosso irmão Jaime, ó Pai, trouxe para nós. E que o Senhor também me abençoe nos louvores e na dedicação, ó Pai, do teu evangelho. E é no nome santo de Jesus, teu Filho, que nós te rogamos, que nós te engrandecemos para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Marquinhos. Obrigado ao Jaime pelas palavras.
Irmãos, os microfones estão liberados. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Segura. O Jaime, Ô, antes de Alexandre. você... Oi, pode falar, Wesley. Então, quero agradecer, né, ao Jaime, né, pelas as 2 aulas. Eu, na verdade, eu faço até um desafio a ele. Eu acho que vai ter um gostinho de querer mais. Eu acho que não vai dar pra só a última 3 aulas, não. Eu acho que vai passar mais um tempo trazendo essa mensagem de Atos. Tá bom, vamos vendo aí. Quem manda é o Alexandre. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Preciso. Você também. 12, não? Mas realmente está sendo muito bom, viu, Jaime? Que Deus te abençoe. E eu ainda tenho um privilégio um pouco maior que o de vocês, porque eu é que digito a aula dele. Então, eu ainda consigo ver a aula antes de vocês. Mas Isso é muito bom. bom. Que Deus possa continuar te usando, viu, Jaime? Realmente está muito bom o aprendizado, né? O ensino tem sido maravilhoso. Realmente Deus te use. Continue, né, te usando. Eu peço que orem por mim, né? Para Deus me iluminar, me ajudar. Amém. Herbert, boa noite, Herbert. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, graças a Deus. Amém. Boa noite, Amém. Cecília, não cumprimentei no início. A Meire, boa noite. Ricardo, Melânia. Aline, boa noite a vocês. Giovanni. O Gil. Que joia, graças a Deus. Muito bom. Irmãos, eu falei no início, o nosso irmão Baltazar, ele não pôde participar hoje com a gente, porque ele está viajando com a esposa, então, onde ele estava, não tinha condições dele participar da reunião, mas ele ligou avisando, e que Deus possa abençoá-lo lá também, né? Isso aí. Ah, que joia. É muito bom ver vocês. Ivone, ah, que legal. Oh, beleza. Vai estar aí, firme e forte. Amém. A todo mundo do nosso grupo amanhã. Oi? A todo cuidado do nosso grupo amanhã, quarta-feira. Ah, sim, todos convidados. É o mesmo link, nós temos o nosso grupo familiar amanhã, às 20 horas. Fiquem à vontade em participar. É um prazer tê-los com a gente. Beleza. Obrigado, Cecília, por ter lembrado. Ô, Alexandre, Sim. obrigado por ter me dado essa oportunidade, que eu estou aprendendo. Tenha um pouco de paciência comigo, que eu vou chegar lá, tá? A gente fica meio perdido, assim, tá? Mas a gente vai chegar lá. Obrigado por tudo, que Deus continue te abençoando, você continue sendo essa pessoa, né, autêntica, que você possa continuar cada vez mais buscando ao nosso Deus. Obrigado. Amém. E é um prazer ajudá-lo, é um prazer estar com vocês, a gente cresce junto. Essa é a verdadeira unidade do Senhor, né? A gente está junto. Amém. Amém.